Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos com mais um vídeo aqui no canal Podcast com Deus Pai. E hoje nós estaremos trazendo aqui relatos de experiências, de testemunho da nossa querida irmã Leninha. A mesma, ela tem um canal no YouTube, ela é influencer digital. Gente, eu peço para vocês estarem se inscrevendo no canal Podcast com Deus Pai e no canal Delícias da Leninha. Gente, vamos começar essa entrevista abençoada da parte de Deus. Irmã Leninha, por gentileza. Irmã Leninha, qual uma das experiências que a irmã pode estar compartilhando com nossos amados irmãos a respeito daquilo que Deus fez na sua vida? O que a irmã pode dizer para o povo que estará sendo edificado por cada testemunho, por cada experiência com Deus aqui no canal Podcast com Deus Pai? A paz do Senhor, meus irmãos. Como eu já tenho dito, no primeiro vídeo, irmão Cristiano, que nós já gravamos, Isso. Para você que vai ver essa segunda parte, a gente tem o número, primeira parte. Então você vai lá, acessa direitinho o canal Podcast com Deus Pai, tá? Já se inscreva lá, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, o teu comentário, porque aqui você vai ver muitas experiências maravilhosas que nós tivemos com Deus, tá? Lá eu contei um pouco da minha experiência, agora eu vou estar contando outra parte da minha experiência que eu tive com Deus. Bom, como eu já tinha dito lá, tudo que Deus fez, que mudou a minha história, o meu cativeiro, graças a Deus, eu sempre falava que ia mudar a minha história, irmão Cristiano, o meu cativeiro. Amém. Às vezes eu tava numa angústia, uma tristeza tão grande, Deus sempre falava no meu coração, eu vou mudar a tua história, o teu cativeiro, para mostrar o quanto eu te amo. Glória a Deus. E isso, muitas das vezes, eu chorava, porque eu falava, Deus, eu não consigo ver uma luz no final do túnel. Mas mal sabia eu que a luz do túnel já estava comigo, que é o próprio Deus. Ele é a luz que guia, que conduz o nosso caminho. Aquilo era só um processo que eu estava passando, mas graças a Deus, essa luz brilhou no meu caminho. Deus mudou a minha história, mudou o meu cativeiro. E aqui estou para falar para você que Deus ainda muda histórias. Deus muda cativeiro. E uma dessas outras experiências foi quando eu mudei para essa casa, irmão Cristiano. Eu creio. Quando eu abri a porta dessa casa pela primeira vez, Deus me fez voltar naquele sonho, que na verdade foi uma visão, tá, irmão Cristiano? Não foi um sonho, foi uma visão que Deus tinha me dado e se cumpriu. Então, aqui nessa casa, Deus realmente fez grandes obras, faz ainda hoje. E uma das obras maravilhosas que Deus fez aqui, irmão Cristiano, foi o desejo do meu coração de gravar vídeos. Eu acredito. Foi o desejo de fazer bolos, de fazer pães. Irmão Cristiano, eu vou contar pra você. Eu não sabia fazer pães, irmão Cristiano. E eu comecei fazendo o quê? Bolos. Porque a necessidade era grande, Sim. A necessidade era grande, com 3 filhos pequenos, o pai dos meus filhos trabalhava por conta, e a gente passava, assim, privações. Não era necessidade, mas sim, privações de algumas coisas que a gente não podia conseguir. Mas graças a Deus, irmão Cristiano, Deus sempre me deu visão para fazer as coisas, sabe? Eu sempre fui muito abençoada, sempre tudo aquilo que eu coloquei as mãos, o próprio Deus colocava as mãos sobre as minhas mãos e tudo saía para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu comecei fazendo bolos em casa, mas na antiga casa. Mas aqui, quando eu mudei para cá, um dia eu estava deitada no sofá, eu tinha acabado de sair do emprego e a minha filha falou assim para mim, mãe, faz um bolo de cenoura, né, irmão Cristiano? O seu favorito, né? Meu favorito, é verdade. Então, e aí ela falou assim pra mim, faz um bolo de cenoura. Eu falei, ai filha, eu tô tão cansada. Ela falou assim, ô mãe, faz que eu vou gravar, vou tirar fotos e vou postar e você vai começar a vender bolos e pães. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou vender bolo e pão. Tá bom. Eu fiz, sinceramente, Sim. Cristiano. Não foi aquela coisa assim, eu fiz pra alegrar ela. Sim. Falei assim, eu vou fazer pra alegrar porque eu sei que elas vão comer. E naquele dia eu fiz 5 pães e 5 mini bolos, tá? Na caixinha de leite. Aí decorei do meu jeitinho. Na época eu não tinha tanta assim experiência pra decorar. E aí eu fiz e naquele mesmo dia nós vendemos 5 pães e os 5 bolos. Ela falou assim, mãe, amanhã você vai fazer mais. E eu comecei a fazer, ela falou, mãe, eu vou te criar uma página pra você no Facebook e você vai começar a vender as suas coisas. Eu falei, filha do céu. Irmão, eu entrei com a fé e com a coragem. Por isso que eu falo pra você, se você tem vontade e desejo no teu coração, se você tem a fé, que é o principal, só começa.
Porque me lembro bem, irmão Cristiano, voltando, indo lá para a palavra de Deus, quando Moisés trazia o povo para atravessar, muitos questionaram: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? E Moisés clamou a Deus. E ele falou assim: Senhor, o povo me oprime. Deus falou nitidamente para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Toca nas águas. E Moisés tocou, o mar se abriu, o povo atravessou a pé enxutos e cantou do outro lado que só o Senhor é Deus. Então essa é uma experiência linda, que Deus, ele muda história, ele muda cativeiro. E assim aconteceu comigo sucessivamente. Eu tinha fé e tinha arma na mão. Qual era a arma na mão? Aquilo que eu sabia fazer. É verdade. Comecei a fazer e graças a Deus foram 5 anos, irmão Cristiano, fazendo todos os dias bolo. Aqui nessa cidade vendi muito bolo, para fora também muitos bolos. Graças a Deus sempre fui muito abençoada. Então essa é uma outra experiência, porque eu falo assim que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E naquele dia, esse propósito no coração da minha filha brotou no meu coração também. E nós começamos a fazer pela fé e vendemos. Ganhei muito dinheiro, pessoal. Só que o que acontece? Eu ainda estou no propósito. Eu tenho meus planos, meus projetos. Parei por um tempo. Por quê? Porque a gente cansa também, irmão Cristiano. Verdade. Eu estava assim um pouco enfadada daquilo. Não que aquilo não me fazia bem, fazia muito bem, claro, ganhei muito dinheiro, comprei muita coisa, possui muitas coisas, foi muito importante. Mas o que acontece? A gente chega uma hora que a gente cansa, mas nem tudo tá perdido, tá? A gente sempre tá fazendo aí. Aí vou te contar pra você também mais uma experiência com os pães. Quando eu comecei a vender na antiga casa, eu não sabia fazer pães. Aí eu passava na rua vendendo salgadinho, vendendo bolo, assim, rocambole. E o pessoal falava assim: você não sabe fazer pão? Eu falava: quer que eu seja sincero, eu não sei fazer pão. Irmão Cristiano, realmente eu não sabia fazer pão. Um dia, o pai dos meus filhos queria pão. Eu peguei e fui fazer umas rosquinhas doce que chama fatia húngara. E aí, o que aconteceu? Eu não soube fazer a receita, porque naquela época eu não tinha nem acesso à internet, nem nada. E aí, ele pegou e ele chegou do trabalho pro almoço, a massa tava do mesmo jeito. Foi pro trabalho, a massa tava do mesmo jeito. Chegou do trabalho, tava do mesmo jeito. Aí eu falei: meu Deus, eu fiquei tão frustrada aquele dia. Mas aí o tempo passou e eu me esqueci disso, esqueci de tudo isso. E quando eu fiquei viúva, Sim. eu pensei assim comigo: eu tenho que me virar, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi onde que eu comecei a fazer as coisas e o pessoal pediu. E naquele dia, quando eu saí na rua, um sol quente, escaldante, aí eu fui vender para uma determinada pessoa e a determinada pessoa falou assim: olha só, tá tudo muito bonito, eu gosto de rocambole, mas se você fizesse pão, eu compraria. Compraria até pra semana, porque para o meu esposo levar pro trabalho e tudo. E aquilo entrou dentro do meu coração. Eu falei: meu Deus, né? Eu queria tanto aprender a fazer pão. Irmão Cristiano, Deus abriu a minha visão. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi como que uma cortina do céu se abrisse. E uma bacia de inox. Eu tenho essa bacia hoje. Eu tenho essa bacia. Glória a Deus. Eu via nitidamente aquela mão pegando a minha mão e pegando os ingredientes e colocando as medidas certas. Naquele dia, eu fiz os pães e eu vendi todos os pães. Então eu amo fazer pão. Eu faço várias diversidades de coisas, que nem o irmão sabe. Mas o pão eu tenho um amor incrível, porque eu sei que foi Deus que me ensinou. Ele abriu a minha mente, abriu a minha sabedoria. Então eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muitas pessoas, irmão Cristiano. Eu creio. Porque às vezes tem pessoas que elas estão sem expectativa de vida. Às vezes elas estão pensando: meu Deus, o que é que eu vou fazer para dar um suporte para o meu esposo, às vezes até mesmo para ajudar a criar os filhos. Faça pão, faça rosca, sabe, coloca um desejo no teu coração e coloque em prática. Porque se Moisés olhasse a dificuldade, ele não teria atravessado o povo a pés enxuto. Ele ouviu o chamado, a voz de Deus, que era para ele tocar nas águas. Então que nesta oportunidade você toca nas águas, naquilo que você quer, que Deus vai te honrar, vai te abençoar. Então foram muitas experiências, irmão Cristiano, muitas, viu? Eu creio, né, que essa experiência abençoada e que todos sejam abençoados e aguardem para os próximos capítulos. Tem novidade aí, gente, tem bênção de Deus e eu creio em nome do Senhor Jesus que todos serão edificados para a glória de Deus. Amém?
Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.